Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AlgarCast, o podcast da Algar. Agora eu recebo o Marlos Alves. Seja muito bem-vindo, Marlos. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Que bom. Hoje a gente fala sobre inovação no agro. E, Marlos, falando sobre inovação no agro e pensando que é um mercado assim tão tradicional e tão antigo, a pergunta que não quer calar é: dá mesmo para inovar ou existem muitas barreiras para essa cultura? Então, na verdade, eu acredito até que o nosso mercado é um mercado que ele, sim, inova muito, né? Eu até não concordo muito com essa afirmação. Se a gente olhar alguns dados, eles dizem muito sobre isso, né? O Brasil é um país que melhorou muito em termos de produtividade. Se a gente olhar um horizonte de 20 anos, a gente cresceu mais de 300% em produtividade. Né, quando a gente olha soja, por exemplo, que é nosso principal produto agrícola, né, a nossa principal commodity agrícola, a gente olha esse crescimento fantástico de produtividade e a área, na verdade, que o crescimento da área não foi tão grande quanto o crescimento da produtividade, né? Ou seja, o aumento da nossa produção nessa commodity se deu muito por tecnologias, né? As tecnologias, sejam elas de manejo de solo, né, de como manejar o solo melhor, tecnologias digitais que estão surgindo de manejo das culturas, né, das lavouras. Então eu considero, e em termos de máquinas também, enfim, todas essas tecnologias agregaram muito e fizeram com que a gente crescesse muito em produtividade. Então todas elas são inovações, né? Se a gente olhar um horizonte um pouco mais longo, o Brasil, ele conseguiu abrir todo o cerrado até aqui, né, que foi aberto, muito em função da tecnologia que foi descoberta pela pesquisa, né, pela Embrapa, né, foi a utilização do calcário. Antes, terras que não eram cultiváveis, né, por uma questão de acidez, uma questão de toxicidade de alumínio, as plantas não estavam aptas ali, a soja não era apta àquele ambiente de produção, por uma tecnologia, por uma inovação, que o Brasil foi pioneiro, né, no uso de calcário, a gente conseguiu fazer com que o cerrado se tornasse uma área interessante de cultivo, né, e aí sim o Brasil veio crescendo no segmento. Então acho que a gente, na verdade, a gente é uma referência em termos de inovação quando a gente olha esses dados, né, de aumento de produtividade a cada ano, de tecnologias que são implantadas. Outro exemplo é o plantio direto, né? O plantio direto é uma tecnologia que nasceu basicamente no Brasil, né, e que propiciou a economia, né, de tratos no solo, enfim, e que trouxe também um aspecto de sustentabilidade por deixar de justamente evitar que a gente fizesse várias operações ali no solo, né? Então, são várias tecnologias que foram implementadas nos últimos anos que nos coloca na vanguarda aí mundial da produção agrícola, né? Eu até ia começar a segunda pergunta aqui dizendo, né, que a gente sempre enxerga o agro como um setor mais conservador, mas a gente pensa isso, realmente você acabou de desmistificar isso, né, mas porque realmente a Algar Farming prova que essa é uma visão errada, como você já afirmou aí na sua primeira resposta. Então conta pra gente quais estratégias vocês aplicaram para implementar a cultura de inovação na Farming. Não, perfeito, eu acho que na verdade o que existe muito dentro desse mercado é ainda um problema até de comunicação, né? Sim. Como a gente se comunica para o mercado, como o setor se comunica. Eu acho que isso avançou muito nos últimos anos, eu diria, mas ainda existe um gap muito grande, né? E às vezes existe muito preconceito em relação ao que se faz de fato no setor, o quanto o setor de fato é sustentável, né? O Brasil é uma referência disso, né? A gente cultiva muito pouco da nossa área, da nossa extensão territorial, ocupada com a agricultura em menos de 8% do território nacional, pouca gente sabe disso, né? E mais de 60% está conservado, seja dentro de propriedades agrícolas ou de reservas ou de terras até devolutas, né? Mas voltando à questão da inovação, a gente tem ido muito na linha de ser mais eficiente operacionalmente, né? E para ser mais eficiente operacionalmente, significa que eu tenho que pegar a minha mesma área, o meu mesmo metro quadrado, ou o mesmo hectare que eu cultivo, e usar ele da maneira mais sustentável e mais intensa possível ao mesmo tempo, né? Porque se eu utilizo esse hectare 2, 3 vezes ao ano, por exemplo, com a irrigação,
que é um pilar forte da Algar Farm, a irrigação, eu consigo evitar a abertura de novas áreas e no mesmo hectare cultivar produtos agrícolas diferentes, como soja, algodão, milho, né, enfim, várias culturas que a gente cultiva, feijão, e otimizo muito essa questão da produção na mesma unidade de área, né? Então, acho que isso é uma questão que nos leva a outro patamar de olhar o negócio. Mas para isso a gente precisa de ter tecnologias, né? E a gente inova, né? A gente tem um departamento que é responsável por gerir todas as nossas ferramentas digitais, né? Todos os nossos softwares agronômicos, que eu diria, né? E de pecuária também, que é a CIA, a Central de Inteligência Algar Farm. Então ali a gente tem profissionais que fazem a integração dessas ferramentas e que dão feedbacks, né, a todo momento para a operação, para que a operação consiga corrigir em tempo real, seja uma operação errada de uma máquina, uma velocidade que está errada, enfim, um pivô que está irrigando um pouco a mais, jogando um pouco mais de água ou energia, ajustes, enfim. Né? Ajustes, né? Então, todas essas ferramentas, elas propiciam com que a gente faça uma gestão visando mais eficiência operacional. Por outro lado, a gente também tem a nossa área de bioinsumos, né? Então, a gente tem uma biofábrica em uma das nossas fazendas, onde a gente produz bioinsumos, né? E o que seriam os bioinsumos, né? Seriam os defensivos que utilizam micro-organismos, né? Sejam microbiológicos, né? Fungos, bactérias, ou até macrobiológicos, insetos que são parasitoides, predadores. E aí quando você lança a mão desse tipo de tecnologia, você tem dois benefícios. O primeiro benefício é de reduzir a utilização dos químicos, né? Então, você não consegue eliminar, mas você consegue reduzir. E, por outro lado, às vezes você tem até um ganho no controle das pragas ou das doenças usando esse tipo de tecnologia. E hoje a gente tem, na Algar Farm, é outra inovação que a gente tem e que vai muito de encontro com essa questão, com esse apelo sustentável, que eu acho que a gente tem muita história para contar a nível Brasil, né? E que às vezes a gente não sabe contar da maneira mais adequada. Perfeito. E quais dicas você poderia compartilhar com outras empresas do setor que querem inovar e aproveitar as vantagens da implementação dessa cultura no agro? Eu acredito que a gente vive um momento já, eu não digo que é um momento atual, né? Eu acho que é uma onda que vem já há alguns anos, 4, 5 anos talvez, que a gente tem uma chuva de soluções aí, né? Todas visando uma melhor gestão, seja agronômica, seja uma gestão financeira dentro do setor agrícola, porém, a gente ainda não conseguiu ter uma integração dessas ferramentas de uma maneira eficiente, uma solução trazida pelo mercado. Na Algar Farming, a gente trouxe isso através da criação do departamento específico que trata, primeiro, através de um funil que avalia tudo que a gente tem no mercado e o que faz sentido a gente colocar na nossa operação é gerido, né, por esse setor, que é a CIA, né, Central de Inteligência, e que consegue, de forma mais ágil, integrar essa solução de alguma forma e trazer benefícios para a operação em tempo real, praticamente, né? Porque a gente desistiu praticamente de buscar soluções no mercado e tentou desenvolver e tem desenvolvido isso internamente, né? Essa integração. Então, se eu puder dar uma dica, é que a gente comece a olhar mais, várias companhias agrícolas estão fazendo isso, criando seus próprios departamentos de inteligência que são responsáveis por integrar essas diferentes ferramentas que a gente tem no mercado. Até o setor sucroalcooleiro andou um pouco na frente disso. A gente vê várias usinas já bem adiantadas nesse processo de integração dessas ferramentas. E agora o grãos está acompanhando, enfim, todas as áreas também estão acompanhando nesse sentido aí. Vão seguindo, né? Exatamente. Marlos, para a gente fechar, como a gente pode contribuir com o futuro? Eu acho que a gente pode contribuir com o futuro pensando cada vez mais em uma agricultura mais intensiva, uma agricultura que trabalhe mais a sustentabilidade. Eu acho que o Brasil tem todas as características para isso, né? A gente explora de uma forma muito adequada o nosso negócio nesse sentido e a gente tem que melhorar essa comunicação, né? Nós somos um país que tem
basicamente aí 65% da área preservada, né, seja ela dentro da propriedade agrícola, seja fora da propriedade agrícola. Então a gente já tem uma contribuição relevante quando a gente olha os outros players, os outros concorrentes nossos, a gente já tem uma posição relevante no que tange a agricultura de baixo carbono, a agricultura sustentável. E a gente tem que trabalhar isso mais institucionalmente, ter uma pauta estratégica para isso. Eu acho que aí sim a gente vai estar contribuindo de maneira relevante para o setor, a gente vai estar contribuindo, inclusive, para a leitura da população como um todo, seja ela a nossa população brasileira ou até a nível mundial. Eu acho que é por aí. Ok. Muito obrigada, Marlos. Foi um prazer receber você aqui com a gente. Prazer foi meu. Este foi mais uma edição do AlgarCast, edição com o Marlos, e eu te vejo na próxima.